Então, nós já falamos das medidas de tendência central, né? As medidas de posição, a saber, a média, a mediana e a moda. Destacamos aí a questão que todas as três são média, né? E aí nós temos a média aritmética, a mediana e a moda, que vão representar essa média no conjunto, que melhor representam, né? Pode ser uma, tanto uma quanto a outra. E hoje nós vamos ver as separatrizes. As separatrizes nada mais são do que, ou nada mais né, do que uma técnica para repartir um conjunto em tantas partes quanto seja necessária. Né? Porque eu posso querer dar tratamento a uma parte do conjunto. Né? Por exemplo, aqui eu tenho esse conjunto com 13 elementos, né? E eu quero reparti-lo em duas partes iguais, né? Então eu quero saber aqui, vou achar o que? Vou achar a mediana. A mediana vai dividir esse conjunto em duas partes iguais. Então temos essa parte aqui e temos esta outra parte ali. Poderia ser o quê? O 42 aqui poderia ser uma idade. Poderia ser uma idade. E eu quero saber a mediana. Então, a mediana desse grupo aqui é 42 anos. Ou seja, eu tenho que metade dessa população tem até 42 anos. E a outra metade tem a partir de 42 anos. Então, percebam que eu fiz uma divisão que me dá uma resposta em relação ao conjunto, me esclarece em relação ao conjunto. Poderia ser aqui no caso não, né? Mas poderia ser uma pressão arterial de um conjunto de pacientes, enfim. Então aqui, mas eu não quero dividir só em duas partes. Agora eu quero pegar esta minha parte de idade aqui, que é de até 40 anos, e dividir essa parte, fazer uma análise desta parte aqui. Então eu vou isolar essa parte aqui e vou achar o quê? Vou achar de novo a mediana, né, desta parte aqui. Posso fazer a mesma coisa com a outra parte lá, achar também a mediana. Então pensando que eu vou dividir em quatro partes, né? Fazendo isso, eu vou estar dividindo esse conjunto aqui em quatro partes, que vão ser chamados de quartis. Né? Quatro partes. Por que eu vou dividir em quatro partes? Porque, por um motivo qualquer de investigação, da pesquisa, me interessa esta divisão. Né? Como eu falei, olha, eu tenho aqui uma divisão aqui, a mediana, que fala que metade da minha população aqui tem até 40 anos, né? Tem até 42 anos, na verdade, né? E agora eu quero pegar essa parte que tem menos de 42 anos, fazer um estudo mais detalhado e também desta daqui. Então eu vou dividir essas outras partes em outras duas partes. Então eu vou ter quatro partes. Como é que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Né? 6 elementos, da mediana para cá, exceto a mediana, eu tenho 6 elementos. Como é que eu vou? É uma quantidade par, então eu vou somar esses dois elementos centrais, achar a média aritmética, então eu tenho que 21,5 é o meu primeiro quartil, a primeira parte das quatro. Vou fazer a segunda parte das quatro, é a própria mediana, a terceira fazendo aqui, achando a mediana dessa segunda parte. Então eu vou ter o quê? Vamos lá. Vou ter, o primeiro quartil, que é quem divide aqui, é o limite da primeira parte, é o 21,5. Então eu tenho, são 11 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Né? Então 13 elementos, vou dividir ao meio aqui, 6 para cada lado.
Vou dividir esse 6 aqui ao meio, então 3 para cada lado. Vou dividir essa outra parte aqui, esse outro 6 ao meio, terei mais duas partes de 3. Então eu tenho o primeiro quartil, que é o 12, 15, 18, né? O 21,5 é quem divide, né? Então a gente chama ele de primeiro quartil. Então aqui no caso, aqui pela mediana, eu tenho que metade da minha população tem até 42 anos. E aqui eu vou ter o quê? Que 1/4 dessa população tem até 21 anos e meio. Né? Depois eu vou ter o quê? Que de 1/2 até 1/4, né? De 1/4 até 1/2, eu vou ter o quê? 25, 31 e 40. O 42 é o quartil 2, ele vai delimitar a segunda parte. E assim por diante, a terceira parte é o Q3, é o quartil 3. Então, eu tenho aqui uma divisão, duas divisões, três divisões. Se eu tenho três divisões, eu tenho 4 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Da mesma forma que separamos em 4 partes, por uma necessidade de pesquisa ou de investigação, poderemos querer separar em 100 partes. E aí não temos mais quartis, temos percentis. Então, um exemplo prático, né? Eu quero saber quantos alunos tiraram nota abaixo de 7. Vou listar todas as notas e vou achar qual é o percentil de 7, em que posição ele está. Então, nesse exemplo aqui, totalmente aleatório, né? Eu tenho aqui que o 7 está no percentil 33, ou seja, o 7 está ele representa 33%, o limite de 33%. Ele poderia representar o limite de 50%, de 70%, ele poderia representar o limite em qualquer percentual. Nesse exemplo que estamos trabalhando aqui, ele representa um limite de 33%, ou seja, 33% dos alunos tiraram notas abaixo de 7, ok?